A partir de agora está gravando. Tá. A Stephanie disse que entra às 16. Para você não ficar esperando que você esperou 15 minutos, vamos começar aqui também, senão quem será prejudicado é você. Depois eu vou fazer a correção dessa lista de selects aqui, tá bom? Mas eu só vou abrir o material 12 e 13 para a gente dar uma passada nele, certo? E aí, o que vai acontecer? Depois eu volto aqui e explico, que você está vendo, temos uma atividade avaliativa e depois, aqui para baixo, né, nós temos... Aqui eu tenho que ajustar, que eu vou passar uma prova. Na verdade, não tem prova aqui, né? A prova vai ser depois das férias. Cadê, ó? Avaliação quarto bimestre, Select Join. E aí, quem vai assumir provavelmente é outro professor. Eu vou vir aqui e vou tirar, então, esse cara aqui de uma vez, né? Para poder vocês terem... para vocês, né, ficarem mais tranquilos. Que aí a gente vai fazer o quê? A gente fecha o terceiro bimestre, semana que vem, e aqui a gente já faz alguma... Vou passar um trabalho para vocês terem a nota, e aí eu já fecho a atitudinal também, 15 pontos para vocês. Aí só vai faltar e aqui para baixo, depois o cara fecha os 10 pontos. Mas na hora que a Stephanie chegar, eu explico isso novamente. Vamos lá. Material 12. Eu tenho o Select Join Distinct, né? O Select é o quê? É utilizado para selecionar um elemento de um conjunto. Né? O comando Select é utilizado, então, para listar o conteúdo de um conjunto. Isso aí a gente já viu. O Select é feito dessa forma. O Join é quando eu tenho necessidade de consultar duas tabelas. E aí eu vou passar para vocês uma base de dados que tá... que tem tabelas, várias tabelas, para a gente poder manipular elas, tá bom? E aí a gente vai conseguir fazer os exemplos de join. Mas aí eu só vou fazer isso nessa aula aqui, ó. Tá bom? Lá no dia 15. E aí eu vou explicar essa questão do join. Na verdade, eu vou fazer um vídeo explicando isso. Voltou a fazer o vídeo. Vou fazer um vídeo explicando para vocês estarem, né, então, colocando, estarem fazendo a inserção dessa base e tal. Vou gravar uma aula e vou postar provavelmente aqui, né, para não sobrecarregar, mas só para vocês terem noção de como que faz a questão do join. Aula 12 ainda, né? Aí aqui só tem alguns detalhes a mais sobre o join, mas o join é bem simples. Eu vou consultar, em vez de uma tabela, eu vou consultar duas tabelas, e aí eu consigo verificar algumas questões. O que vai acontecer? Um comando que eu quero mostrar a vocês nesse primeiro momento é o distinct, né? Que é usado para evitar repetições. Então, eu coloco o select distinct para uma tabela, e aí eu consigo, então, realizar um elemento ou consultar elementos, e todos os elementos que forem repetidos, ele não mostra, tá bom? Aqui eu tenho o select aninhado, que eu já falei que é um select dentro de outro select, e é isso que a gente vai usar nessas atividades que a gente tem, certo? Select, join e operadores, né? Mesma coisa. Select é um resultado de conjunto, isso só reforçando, né? Exemplos de select. O join é quando eu quero consultar duas tabelas, mas por enquanto a gente não vai ver. O between, né? Construtor de linha, conjunto e between, eu falei na última aula, certo? Isso aqui eu falei na última aula. Na verdade, então, eu tenho que... Ó, já falei aqui em... Opa, peguei o material errado. É o 12 e o 13. Mas já que está aberto, a gente falou sobre o IN, que a gente verifica quem está dentro. E aí, olha só, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, que é o seguinte. Está vendo aqui esses joins, join, material 11? Eu tenho vários exemplos de IN, né? Do operador IN, que está usando o quê? A minha base rocha.
né, a minha base rocha. Eu vou passar essa base rocha para vocês. E aí o operador in, vocês, tá vendo todos esses comandos aqui, vocês vão realizá-los nessa base de rochas. O ANI e o SOM, né, operador AL, todos esses caras aqui vocês vão realizar durante o... Vocês vão realizar, né, como atividade usando essa base de dados, essa base de rochas que eu vou passar para vocês. E a questão do like a gente viu também. Então a gente viu esses exemplos com outros, né, com outra tabela. Vou estar aqui então disponibilizando a tabela rochas para vocês estarem replicando todos esses códigos. Aí eu vou deixar uma atividade que vocês vão ter que fazer esses códigos para mim, né, rodá-los, e aí vocês vão colocar esse código, esses selects na atividade para mim, certo? Então vocês vão simplesmente refazer todos os selects que estão aqui na aula 11. E na aula 13, que é o outro material, né, que vai falar só de join, e aí sim eu vou conseguir, né, na verdade é o mesmo material, né? É porque ficou errado. Depois eu conserto. Ficou errado isso aqui. Deixa eu pegar o material correto aqui. Esse aqui. O aula 13 agora, tá vendo? Ele faz o link para o arquivo aula 11. Houve um erro de anexo aí, mas não tem problema. Vamos lá. O aula 14 já está aqui, deixa eu ver se ele está certo. Então, vamos ver se ele está certo. Tá, que é a função de agregação, agrupamento, having e order by. Tá, aqui tá certo. Deixa eu baixar ele aqui então. Que aí eu já vou mostrar a vocês também. E vou fazer o contrário. Por mais louco que seja, eu vou fazer o contrário. Olha só. Na verdade, a numeração tá errada, né? Eu tinha ido voltado quando a gente estava no presencial. Mas não é o objetivo agora. Deixa eu vir aqui, aula 13, join. Eu vou editar esse material e vou, então, trocar esse cara aqui, excluir, e jogar o material certo. Salvar e voltar. Beleza. Eu quero falar sobre o having, né, e o order by, que a gente vai estar, querendo ou não, usando, e vou estar, então, falando, né, os 11 já falei, cadê o 13? Beleza, deixa eu abrir aqui que eu já vou falar sobre o join. Só citar, então a gente inverte esses carinhas, certo? Olha só, o que vai acontecer? Aula 13, joins, né? E aqui eu falo do join, aí tem a questão do lefter, outer join, right, outer join e o inner join, né? E aí tem umas ilustrações que eu mostro depois para vocês. Então, isso aqui eu não quero falar agora, porque o join eu vou passar nessa semana. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse conteúdo com esse conteúdo, tá bom?
E. Ô, professor, Oi. a gente consegue terminar esse ano? Não. Poxa, fica faltando muito pro ano que vem? Essa aí que é a sua data final. Ah, tá. Eu não vou ficar de recuperação. Não vai não, você toma vergonha na cara. Então, isso que eu falei. Olha só. Já que chegou mais gente, né, Stephanie e a Maraísa, então vamos lá. Boa noite, boa tarde para vocês. Olha só, eu vou dar tchau para vocês aqui. Vocês sabem, né? O último dia que vocês me veem é esse. E aí, o que vai acontecer? Semana que vem a gente vai fazer uma atividade avaliativa valendo 10 pontos. E esses 10 pontos vão compor o terceiro bimestre. E aí a gente fecha. Se vocês olharem lá no acadêmico, já tem 2 notas de vocês e só faltam esses 10 pontos aqui. Que seria o trabalho, Beleza? então não vai ter mais trabalho. Isso, não vai ser trabalho, vai ser uma atividade. Né? Eu tirei o trabalho Beleza. e eu vou deixar como Professor, atividade. uma E aí o dúvida. que vai acontecer? Aqueles 10 pontos que você colocou no acadêmico é daquela Que nós atividade que vamos valia ver. 7? Oi? Sim. Ah, tá, entendi. Não, aquela atividade que valia 7, eu joguei ela para 10, tá bom? Contei ela como prova. Dei os 5 pontos, Mas né, foi de prova. atitudinal. Foi uma prova, eu só mudei o valor dela de 7 para 10. Sim. E aí só vai ficar esses 10 pontos aqui, entendeu? Porque eu não posso colocar uma atividade valendo 13. Tá. E aí o que acontece? Eu fiz dessa forma, e semana que vem a gente faz essa atividade avaliativa que vai ser uma espécie de uma lista de exercício, um trabalho, certo? E aí a gente fecha o terceiro bimestre. Professor, Oi? essa atividade semana que vem vai ser durante o horário da aula ou a gente vai ter a semana para fazer? Não, vai ser durante o horário de aula. Ah, tá. Mas se bem que pode. Eu vou porque colocar ela. Pode falar. Não, porque eu tinha um dentista no horário da aula, aí se fosse durante a semana seria melhor. Eu vejo. Tá. Não, beleza. Eu vou deixar para vocês fazerem durante um período. Eu vou abrir de um horário até um horário, certo? E semana que vem eu vou colocar conteúdo aqui para vocês também estarem praticando. A gente vai ter aula normal aqui também e essa atividade valendo nota. Então vai abrir dia tal, vai fechar dia tal, de hora tal, hora tal. Pronto. Resolvido. Fica bom sendo. Fica, Pedro? Beleza. Ok, então. E aí, galera, olha só. Aqui no dia 22, que é a nossa última semana, eu vou passar um trabalho para vocês entregarem até dia 22, certo? E vai ser o dia da recuperação de nota do terceiro bimestre. Pronto. Vou fechar as notas de vocês aqui. O que vai acontecer? Semana 47, 48, 9, 50, 51 serão atividades sem atividades letivas, né, ou recesso. E aí o que vai acontecer? Vocês, né, vão estar de férias, os professores também. Vocês voltam dia 1º de fevereiro, segundo o calendário. Vou deixar essa aula apenas para revisão de conteúdo, então o professor que chegar, vocês vão fazer uma revisão de conteúdo com vocês, né, sobre os itens abordados. Ué, Ou é o quê? como assim? Você sai esse ano? Eu dou tchau. Vocês só me veem até aqui, ó. Mas eu achei que era o tchau pras férias, ué. Não, tchau para sempre. Ah, duvido que eles vão colocar alguém no seu lugar. Continua, Já. fala com eles. Não, eles não vão me pagar. Entendeu? Vão, se Meu você contrato falar. é. O meu contrato é. E aí não pode, ele já até tem no meu substituto. Não sei quem que é. O da Juliette renovou.
Não, o dela é porque ela tem mais um período de 6 meses ainda. Porque ela entrou depois de mim, entendeu? Aham. Ah, tá. Entendi. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou fazer aula mesmo? Não, olha só, vai faltar 10 pontos quando a gente voltar das férias. E aí vocês, né, conhecem a nota de vocês, vocês vão saber o que vocês precisam fazer. Essas 3 aulas aqui é para encerrar a carga horária de vocês, tá bom? Então aqui vai ter uma avaliação, revisão dos conteúdos, a avaliação e a recuperação. Eu fui cruel, deixei a avaliação lá na outra semana, tá bom? Tá bom. Mas sim, vocês vão tirar de letra. Que é bom que Eu vou vocês, aparecer né, em 2021. vocês já vão ter nota para passar? Sim, Eu acho que todo espero, mundo, né? né? Não, então, se tiver, vocês estão bem. Eu deixei justamente uma atividade com menos pontos para isso. Quer ver? Para deixar o negócio mais legal para vocês, vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar no limite. 2 dias Vai de ficar 8 Natal. pontos. Hã? Vai ficar 8 pontos apenas para vocês estarem desenvolvendo depois das férias. Ok? Professor, Então, ninguém vai aparecer na aula dele. eu estou ajudando vocês para ficar menos pontos para lá. Top. E aí, o que vai acontecer? Semana que vem, na outra semana, Join, né? Semana que vem vai ter atividade e aula sobre isso. E aqui a gente vai, então, falar, né? Que o Join é um conteúdo um pouco mais extenso e aí eu vou passar a base de dados. Vou disponibilizar aqui, né, um vídeo, né, para essa semana ainda, falando sobre o Join e como vocês vão importar a base de dados de Rocha. Eu vou passar os scripts, muito fácil, é só, né, desembolar o script e está resolvido, né? Então vamos lá. Função de agregação, né, agrupamento, having, order by. E aí o que vai acontecer? Vamos fazer algumas disso para a gente poder fazer a correção das atividades. Função de agregação. O que é uma função de agregação? Funções de agregação resumem em um conjunto com um valor único. Então a gente vai agregar os valores em um único conjunto, em um único valor. Por exemplo, quais as principais funções de agregação? Count, sum, AVG, min e max. O que o count faz? Retorna a quantidade de registros. Então ele vai contar quantos registros tem em uma tabela. Então, select count rochas, ele vai contar quantas rochas tem inseridas. O asterisco, né, ele inclui os nulos. Por quê? Vamos supor aqui, vamos pegar o debug. Tá vendo? Todos aqui estão preenchidos, todos os campos. Por exemplo, que tivesse um valor aqui em branco. Se eu pedisse para contar essa coluna, ele não contaria o espaço em branco. Porque aqui não tem, mas existe esse registro, né? Então, o que acontece? Ele simplesmente não iria ignorar. Por isso que eu coloco o asterisco para ficar mais fácil para vocês, né? Para ficar mais fácil para você, não, para ficar mais preciso a contagem. Então, por exemplo, vamos vir aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos testar. Ó, como que é o script? Select count, ok? From rochas. No caso aqui, select count, né? E aí a gente abre o asterisco para pegar o valor. From Campeonato Brasileiro C, né? O C deixa aqui a sua assinatura. E eu vou passar o seguinte, olha só, vou executar. Ele vai me trazer o valor de 200, porque existe 200 registros. Mas eu quero só o where ano igual a 2015. Então, quantos times disputaram o campeonato 2015? 20. Todo ano só tem 20. Então, especifiquei um ano. 20. Então, trouxe o resultado de 20 ali para mim.
certo? Então, ele vai contar a quantidade de itens que tem na tabela. A soma é o seguinte, ele vai retornar a soma dos campos, passando como parâmetro, né? E aí, então, eu quero somar o quê? Vamos voltar aqui, ó. Select soma, né, sum. Eu vou voltar aqui, vou executar esse cara de novo. Então, olha só, eu quero somar os pontos, né, do Flamengo. Então, select soma, e eu vou somar, sum, né? E aí eu passo o quê? Olha só, eu passo dentro aqui o parâmetro do meu valor. O parâmetro do campo, né, que eu quero somar. Nesse caso aqui, eu quero somar os pontos. Então, C pontos. Por que C ponto, né, pontos? Porque olha só, from Campeonato Brasileiro C2. Na verdade, ficou C2, né? Então, C2. É só a referência, tá, galera? Porque isso aqui é uma referência. Se eu tivesse duas tabelas, quando a gente vê join, isso aqui vai fazer total diferença, porque ele vai diferenciar a tabela A da tabela B. É por esses caras aqui que a gente faz, então, o relacionamento. Olha só, beleza, vou somar pontos. Olha que legal, ele vai me retornar um valor show. 10.358. Só que 10.358 é o total de pontos de todos os times do campeonato. De todos isso aqui, tá vendo? Só que eu quero o quê? Apenas do Flamengo. Então eu falo, eu espaço a minha condição, que é o where. O where é a minha condição. Where, o quê? Time igual a quem? A Flamengo. Só que aí eu tenho que colocar igual, tá lá. Aspas, né? Aspas simples. F maiúsculo, Flamengo. Então, se eu rodar agora, em vez de dar aquele valor de 10 mil, ele vai trazer 567. Por quê? 567 foi a soma dos pontos que o Flamengo adquiriu ao longo do campeonato. Dos campeonatos, de todos os anos que ele participou, tá bom? Vamos lá. Próximo é o AVG. O AVG ele vai calcular a média aritmética de cada coluna, né? Que você passar o parâmetro, né? Passar como parâmetro. É a mesma coisa da soma. Então, por isso que eu só vou vir aqui, ó. É a mesma coisa da soma. Eu quero calcular a média de... Qual que foi a média? O Flamengo participou de quantas vezes no campeonato? Então, olha só. Conte... ano, em vez de colocar ano igual a 2015, eu vou colocar isso aqui, ó, Flamengo, time igual a Flamengo, em homenagem ao Pedro, que é flamenguista. A Stephanie também é, né? Ah, não, o Pedro é botafoguense. Esqueci, o Pedro é botafoguense. Ah, não, Pedro, você é Vascão. É a Raquel que é flamenguista, né? Você tava usando aquele dia? Ah, confundi. Tamo junto. Apanhamos igual o Pandeiro ontem também, cara. Brincadeira, hein? Tomamos 4-1 do Ceará. É vergonhoso. Maraísa, você é que time? Vasco, mas eu não acompanho. Nossa, que tragédia. Peraí, galera, deixa eu só pegar uma água aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Já que o nosso time apanhou, Pedro, enquanto eu tô pegando água aqui, escolha um time que não seja o Flamengo, pelo amor de Deus. Ô, Stephanie, nada contra não, tá? Só pra não dar margem pra pessoa zoar, pra ficar de zoeira com a gente. Portuguesa não tem não, Pedro. Ah, vamos de Flamengo mesmo. Já que tá assim, vamos lá. Em homenagem a Stephanie. Olha só. Então eu vou contar quantas vezes o Flamengo participou. Ele participou de 10 edições. Das 10 que a gente tem na base de dados, ele participou das 10. O Vasco não, o Vasco participou de menos. Ó, porque teve algumas que ele estava na segunda divisão. Então, o Vasco participou de 7 das 10. O Flamengo participou de
10. Certo. Então, olha só. Nas 10 edições, o Flamengo fez 567 pontos. E qual foi a média do Flamengo? Então, só vim aqui, AVG. Certo? Então, a gente vai calcular o AVG, que é a média. A média de pontos do Flamengo é 56,7. Que nada mais é do que 567 dividido por 10. Eu não somo todos os valores dividido pela quantidade? Mesma coisa. Então, 56,7, né? A média de pontos. Vamos fazer uma comparação aqui. Só para a gente ver a questão da função. Vasco e também Vasco. Mesma coisa, tá vendo? Então, olha só, o Vasco participou de 7 e fez 360 pontos. Então, a média dele vai ser de 36. Ah, não, desculpa. A média do Vasco é de 51,42, porque não participou de 10, né? Então, a quantidade também diminui. Então, sempre colocar ponto e vírgula no final aqui para poder executar mais de uma linha. 56, o Vasco 51, tá bom? Beleza. Entendido? Então, olha só, vamos ver aqui min. Min é o quê? O valor mínimo. Então, dentro dos 10 anos de campeonato, qual que foi a menor pontuação que o Flamengo fez? Então, mesma coisa. Eu venho aqui e falo, em vez de um AVG, eu quero um min. Então, sempre referenciando pontos, tá, galera? Porque a gente só está vinculando a referência de pontos. Então, a menor pontuação do Flamengo, né, foi 44. E, consequentemente, para mim achar o valor máximo, né, o maior valor, eu uso a função max. Então, eu só venho aqui e... Cadê? Venho aqui, copio esse cara e coloco aqui max. Certo? Então, o máximo foi 72. Certo? A gente pode fazer a mesma coisa com o Vasco, né? A gente só muda o time aqui no caso. E aqui, em vez de min, aqui é min. E aí, o mínimo do Vasco foi 41. Certo? E o máximo do Vasco foi 69. Tá certo? Então, passamos essas 3 funções. O agrupamento, né? Podemos agrupar os nossos selects usando a cláusula group by. Então, eu agrupo o meu conteúdo. Como assim? Eu junto por características. Como se fosse uma... Eu pegasse todo mundo que é igual e juntasse ele, igualasse ele. Por exemplo, eu vou contar, ó, conte. Eu vou usar o conte aqui para mostrar o group by. Então, olha só. Vou vir aqui, select, asterisco, né? Vamos fazer o conte, né? Conte. Colocar time, vírgula, conte, asterisco. E aí, aonde, ó? Passei, aonde? No from. From o quê? From Campeonato Brasileiro C2. Então, eu tiro o C2. Nesse caso aqui, eu estou usando um só, não precisa. E é aqui que vem o pulo do gato. Eu estou agrupando por quê? Por time. Então, group by, né? Grupo ou agrupar por o quê? Time. Eu estou agrupando, então, pela coluna, por uma das colunas. Olha só, vou mostrar o time, a quantidade de time, agrupando por time.
Então, reparem que o Goiás apareceu 5 vezes, o Sport apareceu 7 vezes, o Fluminense 10, o Vasco 7, o Chapecoense 5, a Bahia 6, o Joinville 1, o Grêmio 10, a América 3, 10, Botafogo 9, Paraná 1, Barueri 1, Avaí 5, Internacional 9, Ponte Preta, tal, Corinthians, Atlético, Flamengo, Santos, Ceará 3, Palmeiras, né, 9. Então, é a quantidade de vezes que esses times participaram. Tá vendo? Então, olha só, eu agrupei pelos times. Se eu só tivesse contado, olha que coisa louca que seria. Né? Se eu não tivesse agrupado. Olha só, ele simplesmente contaria. Cadê? Né? Não contaria, na verdade, né? Eu posso vir aqui, ele contaria os 200, igual a gente viu lá. Porque não tem parâmetro nenhum. Então, eu quero contar agrupando por time. E aí, order by, eu vou ordenar por. Aqui eu estou agrupando por. Order by ASC, né? ASC quer dizer o quê? Ascendente. Então, olha só. Agora, opa. Por que ele não quer deixar? Faltou o time. Order by time S. Então, repare, ele ordenou em ordem alfabética do menor para o maior, tá vendo? Então, ele está em ordem alfabética com... Já, eu queria o contrário, só você vir aqui e desce, de decrescente. Então, aqui eu executo. Agora eu comecei da letra Z para até a letra A. Mesma coisa funciona por números. Olha só, eu estou ordenando, ó, eu quero agrupar por time, então ele agrupou por time. Eu ordenei por time, só que eu quero ordenar pelo conte. Então, tá vendo aqui, ó, conte é o nome da minha coluna. Não existe a coluna conte, mas quando eu faço um select, é como se eu criasse uma coluna nova. Então, ordenar por conte. E aí ele vai ordenar para mim, certo? Cadê? Vamos executar esse cara. Ordenou, certo? Do maior para o menor, ou ASC, né? Do menor para o maior. Ah, professor, mas aí ficou time e conte. Não tem como colocar a participação? Tem. É só vir aqui, ó. As é o quê? Eu dou um nome. As participacão. Certo? Participacão. E aqui eu vou colocar, em vez de conte, participacão. Então, olha só. A partir de agora, essa coluna não se chama mais... né? Vamos mudar para desk, né? Ela não se chama mais conte, né? E sim participação. Aqui eu também posso fazer a mesma coisa. Em vez de time, clubes. Clubes. E aqui eu tenho que ordenar, em vez de ordenar por time, eu tenho que ordenar por clube. E aí, clubes. Pronto, posso executar. Então agora os clubes são esses caras aqui. E a participação esses caras aqui. Certo? Eu poderia, olha só, eu poderia tirar o order by aqui. Deixa, eu quero ordenar por participação. Então, olha que coisa louca. Deu erro. É porque a minha participação, na verdade, é uma contagem. Aí eu teria que fazer uma subcarry. Mas, enfim. Só apagar aqui para ver o que ele vai me acusar. Não deixa, não. É porque eu não posso ter a combinação de alguns elementos. Porque a gente vai ver que a gente vai ter que fazer subconsultas para isso funcionar. Mas tá bom. Vocês entenderam isso aqui? A questão dessas funções? Sim. Joia. Pedro, Stephanie? Ok. E o having, né? O having é uma das últimas situações que a gente tem. Eu já falei do order by aqui, querendo ou não, né? Mas o having é o quê? Permite criar uma condição de filtro para o group by. E aí, então, o que a gente vê?
Ó, o having funciona com o group by. Ele tem a mesma função da cláusula ou da cláusula, perdão, cláusula where. Cláusula, é. Isso, travou a língua aqui, desculpa. Obrigado, Maraí. Nada. E aí, esse having é como se fosse o where. Sabe? A gente não tem o where para travar uma condição. Cadê? A gente não usa o where para... where, time igual a Flamengo, time igual a Vasco, pontos igual a 10, ano igual a 2015. É a mesma coisa, funciona, né? É a mesma funcionalidade. Então, eu posso agrupar por uma situação e usar o having, cuja contagem seja maior que 10. Então, olha só. Voltando para esse exemplo que a gente tem aqui, ó. Opa, esse aqui. Eu tenho, então, os agrupamentos. Eu quero apenas, olha só. Eu estou ordenando, né? Aqui eu tenho um order by, mas esse order by é para só ordenar de forma decrescente. Eu vou vir aqui e falar o seguinte. Eu agrupei pelo time, certo? Pelos clubes. E aí eu quero falar o seguinte. Having, né? Aí eu uso having. Having. O quê? Eu posso contar, que é o meu conte aqui em cima. Participação, que é o cara, né? Que a gente está contabilizando aqui. Onde a minha participação seja maior que 7. Maior ou igual. Então, repare. Esses times aqui têm que permanecer. Os demais têm que sumir. Certo? Então, ao executar esse código, que deu erro, tecnicamente era para aparecer só, né? Deixa eu tirar o order by aqui. Para ver se é isso que ele está acusando. Participacão. Tá, deixa eu, em vez de colocar aqui, ó, colocar a função count direto. Pronto. Tá vendo? Ele recontar. Na verdade, ele vai contar de novo, né? E não usar que ele já contou anteriormente. Então, olha só. Listou aqui todos os clubes, né, acima de 7. Se eu tirar o igual, o que vai acontecer? Só vai aparecer do Curitiba para cima. Então, posso executar o Curitiba para cima. Ok? E assim a gente vai criando essas cláusulas. Certo, Maraísa? Cláusulas. Tá certo. Deixa eu só tirar o having aqui. Colocar ele aqui embaixo. Depois eu vou disponibilizar esses selects lá no Classroom, na sala, tá bom? Ok. Então, seguindo, order by, a gente já falou. Eu posso usar o desk ou o ask para poder fazer a ordenação. E aí, então, eu ordeno de acordo com a minha necessidade. Certo? E aqui a gente tem mais alguns exemplos, né, de combinação. Posso combinar o cont e o soma, certo? E gerar, né, um select mais completo. Olha só. Então, conhecemos as principais funções do group by e as funções de agregação. E aí a gente consegue, então, trabalhar todos aqueles caras lá com mais detalhes agora da atividade. O que vai acontecer? Olha só, a gente não contou Cadê? A gente não fez aqui no início, ó, quantas participações e depois quantos pontos. A gente pode simplesmente fazer, e depois a média, né? Aqui embaixo. A gente simplesmente pode fazer isso aqui, ó. Copio. Ó, eu quero falar o time, vírgula. A quantidade, então vai ser esse cara aqui. Na verdade, esse cara aqui. Depois, a soma. E depois, a
média. Então, olha só. A média já tem, né, Neymar? Então, olha só. Time que vai ser clube. O conte vai ser participacão. A soma soma. Vou colocar aqui, pontuação total. Pontuação total. E vou aqui escrever na frente de AVG média. Certo? From, Campeonato Brasileiro. Where, em vez de time, vai ser clube. Igual a Flamengo. Então, ao executar isso aqui, eu fiz alguma coisa errada. Clube. Opa, paguei o errado. É o de baixo, né? Ué, cadê o clube? Ah, tá aqui. Clube, Campeonato Brasileiro, clube, igual Flamengo. Deixa eu voltar para time, velho. Então, vamos embora. Executei. Show. Média, né? Média. Por que esses miseráveis não querem ir? AVG. Deixa eu tirar o ES desse cara aqui. Só para ver o que tá de errado. Ele não está querendo agrupar. Mas enfim, a gente pode pegar. Vamos pegar o grupo, o conte aqui. Vamos colocar esse cara aqui, por exemplo. A soma, né? Aqui vai funcionar. Vírgula soma de pontos. Só para ver o que ele vai acusar. Olha lá. Engraçado, né? Tem hora que você tem doidão. Tava funcionando agora e não funciona mais. Depois a gente vê isso. Vamos gastar tempo com isso aqui agora não. Isso aqui é só para combinar os elementos aqui, que é só você passar a vírgula, né? E você passa os vários exemplos, igual a gente viu ali. A gente pode agrupar, né? Passar o ponto e tal e tal. Aqui, no caso, ele está usando o join, mas aí o join a gente não vai entrar em detalhes nessa aula de hoje. Ficou alguma dúvida sobre esses grupos aqui? Que aí a gente pode, então, fazer a correção dessas atividades, né, que a gente fez. Cadê elas? Aqui. Essas atividades aqui que a gente fez, que eu passei na última aula. Pode ser? Alguém tem alguma dúvida sobre essas funções? Vocês fizeram a atividade. O que vocês acharam? Difícil? Tranquilo? Tiveram que pesquisar? Olharam esse material aqui para vocês fazerem usando essas funções? Eu também ainda não fiz, mas o material ajuda muito. Só olha lá na apostila tem já tudo certinho, então Stephanie e Maraísa façam a atividade depois, tá ok? Sim. Pedro, o que você achou? Não acredito que você também não fez, Pedro. Mas tudo bem.
Dá tempo de fazer ainda. Olha só. Vamos lá. Vamos fazer esses caras aqui, então. Essa aqui a gente tinha feito, né? O que acontece? Tem a resposta. Então vamos para o segundo. Eu quero o quê? Nos últimos 10 anos, porque é a base dos 10 anos, né? Equivale a 10 anos. Quantos clubes cariocas foram campeões brasileiros? E aí, o que a gente pode fazer? A gente vai ter uma subconsulta. Eu tenho que saber quem foi campeão brasileiro nesses últimos anos. Então, questão número 2, né? Número 2. Select. Quem foi campeão é quem ocupou a posição de número 1. Select. Eu só quero selecionar o nome do time. Time. Então, só passo o nome do time. From Campeonato Brasileiro. C. Where, né, que é a minha condição. Posição igual a 1. Então, reparem que, ao executar isso aqui, eu sei posição igual a 1. Eu sei quem ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá. Esses times aqui, ó, Flamengo, tal, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, tal. Desses times aqui, quem são ou quem pertencem, né? Olha só. Cadê a pergunta? Nos últimos 10 anos, quantos clubes cariocas foram campeões brasileiros? Né? Então, a gente tem que falar quantos foram campeões. Então, eu venho aqui e verifico quem foi campeão, esses caras. Mas quem pertence ao Rio de Janeiro? A gente viu que lá na tabela tem um cara chamado Estados. Então, Estados. Vou mostrar também o estado. Olha só, RJ, tá vendo? E Rio de Janeiro é RJ. Então, eu só passo um ente, Estados, igual a RJ. Certo? E aí, ou é aspas simples, perdão. Aspas simples, RJ. Okay? Então, foram 3 times, Flamengo, Fluminense. Eu poderia contar, né? Só vir aqui então, time e conte. Conte, time, ou asterisco mesmo que seja, e o estado que ele pertence. Então, opa. Tem hora que ele não aceita muita. Tem hora que essas funções de agregação, elas dão uma zica louca aqui. Então, é testar, galera. Tem que testar se vai funcionar a ideia. Times, né? Que é o... Lá, ele não me permite fazer porque eu não estou agrupando a contagem. Então, não tem problema. Poderia, né, deixar isso aqui, vir aqui então. Aí eu teria que, em vez de usar o where, eu teria que ter um group by, né? Group by. Group by. Só que eu não posso ter o where no meu group by. Eu tenho que usar o having. Então, having, posição igual a 1, e status igual a RJ. Então, having também não me permitiu. Group by, time, certo? Having. O que está falando aqui? Must. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui, vamos deixar do jeito que estava, porque eu teria que fazer uma subconsulta. Né? Deixa eu fazer aqui embaixo, que aí fica mais fácil. Eu faria uma subconsulta, por exemplo. Né?
Posso tirar estados, então só vou mostrar aqui o time, vírgula, ano. Olha só, vamos simplificar isso aqui para a gente também não ficar agarrado para não perder tempo. Então, 2009, 2010, 2012 foram esses caras aí. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar aqui usando uma subconsulta. Eu vou fazer aqui, ó, select, distinct, né, que é para trazer distintos, distinct. E aí eu vou falar o quê? From Campeonato Brasileiro. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou falar que eu quero a posição, né? Where, que é a minha posição, posição igual a 1. Where, posição igual a 1. Então, peguei os... Só que esse cara aqui vai ser uma subconsulta. Então, ele vai estar dentro de um e eu vou chamar ele de campeões. Campeões. Então, isso aqui é uma subconsulta. Por quê? Eu vou ter um select dentro de um select. Esse aqui é o select de dentro. Então, eu crio um outro select. Eu vou select, né? Select count, né? Distinct name, distinct time, né? O nome do meu time. From aonde? Quando a gente faz uma consulta, não é uma tabela que a gente tem aqui, então é como se fosse uma tabela virtual o resultado de um select. E aí, então, from tabela que eu acabei de fazer aqui embaixo. E aí, o que vai acontecer? Where estados igual a, aspas simples, RJ. Então, esse cara se tornou um select completo. From, o que eu errei aqui? Vamos ver. Deixa eu ver se é o select de dentro que está dando erro. É justamente ele. Distinct. Aqui, faltou asterisco. Para a gente diferenciar, né? Então, executa esse cara. Pronto, trouxe times distintos. Né? Eu poderia trazer apenas o time mesmo, que é a única coisa que eu estou querendo verificar. Né? Em vez de trazer tudo, eu quero trazer só o time. Rodei, tá vendo? Traz tudo mesmo. E aqui agora executo esse cara aqui. Ele só trouxe a contagem, né? Ele não trouxe o time. Ele não trouxe os times. Vamos ver se ele vai trazer o time agora. Mas eu sei que foram 2. Certo? Na verdade, ele trouxe, eu só queria somar isso aqui, mas existem várias formas de fazer. Reparem que eu cheguei no mesmo resultado, ó, né? Posso tirar isso aqui para facilitar. Eu cheguei no mesmo resultado, olha a complexidade desse e olha esse. Então, o select é isso. Existem várias formas de fazer a mesma coisa. Você só tem que encontrar a mais fácil. Tá bom? Vamos lá, questão número 3. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui. Em quais anos os cariocas foram campeões? Em qual ou quais anos os cariocas foram campeões? Eu já sei aqui a mesma coisa. Então, esse cara aqui, a única diferença é que eu tenho que falar o quê? Quais anos? Então, anos. Pronto. Foi 2000, né? Por que ele não está selecionando? Anos. Não é anos, não? Deixa eu ver o que é aqui. Anos. Ano. Não é anos, não. É ano. Então. Oxe. 2009, 2010, 2012. Poderia ter feito aqui, né? O mesmo. Usando o mesmo select. Certo? Então vamos lá.
Oxe. Nos últimos 10 anos, quantos clubes paulistas foram campeões brasileiros? Olha que difícil. Copio, colo. Qual que é a sigla de São Paulo? SP. Então, Corinthians, Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Quais anos os paulistas foram campeões? Mesma coisa. Então, menos 5, né? Esse menos 5 é só para fazer um comentário, tá, galera? Na verdade, eu copiei esse cara aqui. Vamos colocar o time do ano, só para mostrar o ano, né, o respectivo time que foi campeão naquele ano. E aqui eu passo SP. Executei. Então, os anos estão aí. Certo? Moleza, né? Bem tranquilo de ser feito. Questão número 6. Qual foi o clube nesse período que foi mais vezes campeão? Então, o que eu tenho que fazer? A gente já fez isso. Né? Eu tenho que verificar quem foi campeão. Né? Quem foi campeão? Quem foi campeão? Quem ficou em primeiro lugar, não é isso? E aí, eu simplesmente mostro esse cara. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Como que eu posso fazer? Vamos lá. Eu quero selecionar a posição igual a 1. Posso fazer isso aqui, ó. Select time, certo? Opa, copiei esse cara. 6. Ó, select time, então ele vai me listar os campeões. Aí agora eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, né, e agrupar esses caras. Só que aí eu posso vir aqui, posição igual a 1, group by time. E aí, o que vai acontecer? Agrupei por time. Só que aqui eu venho e conto. Eu venho aqui e faço uma contagem, né? Conte dos times. Pronto. Então, se eu executar aqui, eu sei quem... Opa! Tivemos um erro, peraí. Conte. Certo? Estou contando. E aí, eu sei que o Flamengo ganhou uma, o Cruzeiro 2, o Palmeiras 2, o Corinthians 3 e o Fluminense 2. Eu simplesmente order by conte, ordenando pela contagem. Vamos dar um nome para essa contagem aqui. QTD. E aqui, então, eu vou ordenar pela QTD desk, de forma decrescente. Então, ele simplesmente vai colocar o Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Flamengo. Ok? Feito. Número 6. Número 7. Deixa eu... Peraí. Número 7. Qual clube brasileiro e o ano, né? Qual clube brasileiro e o ano que fez mais gol em uma edição de Campeonato Brasileiro? Olha só. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, mais gols pro, é a quantidade de gols feito. Então, eu simplesmente venho aqui na 7 e faço o seguinte, eu quero selecionar 7, né? 7, select, time, ano, e o quê? A contagem de gols que eu pretendo fazer. Então, olha só,
Antes da gente fazer select, olha, eu vou fazer um outro aqui separado. Eu vou fazer aqui um max, o quê? Goals pro, que é goals feito, né? Goals, underline, pro. From Campeonato Brasileiro, certo? Não tem condição, não tem condição, porque olha só, qual é o clube brasileiro e o ano que mais fez gol em uma edição? Eu não preciso falar que foi o que estava em primeiro ou que foi em segundo. Não, isso não é obrigatoriamente, não é obrigatório, né? Então, olha só, eu quero ver quem foi o máximo de gols feitos. Foi 77. E aí eu posso trazer, então, time, vírgula, máximo de gols. E aí, quem que é o time? Dá erro, porque eu não posso combinar essas funções. Certo? Então, eu vou trazer um asterisco, vírgula, máximo de gols feitos. Também não posso, porque a função, eu quero que vocês entendam o seguinte, a função de agregação, ela só traz um espaço aqui. Ela só me fornece um valor, tá vendo? Um valor. O que eu tenho que fazer, então? Eu sei que o maior valor de gols feitos foi 77. Então, o que eu faço? Eu seleciono na tabela. Olha só, eu seleciono o time, o ano e a quantidade de gols, né? E a quantidade de gols. Gols pro. O quê? From, na tabela Campeonato Brasileiro. Where o quê? Qual que é o máximo de gols feitos no Campeonato Brasileiro? Não é 77? Where gols pro igual a 77, certo? Se eu executar isso aqui, eu vou ver que foi o Cruzeiro, em 2013. Só que isso está errado. Por quê? Eu estou passando um valor. Então, em vez de eu passar um valor, eu vou passar o meu select. Então, em vez de 77, lembra esse select que a gente fez, que a gente descobriu, coloco ele dentro de parênteses. Então, simplesmente executo e ele vai me trazer o Cruzeiro. Certo? Por quê? Ele verifica quem que foi o maior, quem que fez mais gol. 77. Ele traz um resultado. Lembra? A função de agregação traz um valor. E agora eu sei quem fez 77. Então, o que eu faço? Eu simplesmente procuro quem tem 77. Se tivesse mais de um, aí a gente teria listagem de 2 elementos. Ok? A mesma coisa vai funcionar para esse cara aqui, ó. Qual clube tomou mais gols em uma edição? Então, eu vejo, né, o meu, em vez de fazer gols pro, eu vou fazer com gols contra. Mesma coisa. Eu verifico quem teve mais gols contra. Vamos pegar esse aqui, ó, select gols. Vamos fazer na mão. 8. Select. Max, né? É a função máximo também, porque gols contra é colocado máximos de gols contra. Então, máximo gols contra from Campeonato Brasileiro. Então, quem tomou mais gols, tomou exatamente 79 gols em uma edição. Então, eu quero selecionar o time, o ano e a quantidade de gols contra from Campeonato Brasileiro, certo? Cujo, né, os meus gols where, né, que é a minha condição, onde os meus gols contra seja equivalente a esse select aqui. Aí eu abro parênteses para ficar organizadinho. Posso quebrar a linha, tá, galera? Posso vir aqui, ó, where, ó, tá vendo? Posso quebrar a linha aqui, só cuidado com o espaço, ele tem o espaço, tá vendo? Select, tal. Beleza, executei, eu vi que foi o Paraná. Pô, era o Náutico. Paraná é outra situação. Tá vendo? Então agora eu sei que foi o Náutico.
que tomou mais gols em uma edição de campeonato. Entenderam até aqui? Diga para mim, Maraísa. Ah, entendi, hein? Aí eu falei, opa, diga para mim o que você deseja. Então, olha só. Eu não vou corrigir o restante. Você já tem metade da lista feita. Viu como que é rápido de fazer? É só você só tem que entender a questão das regrinhas e ver mais ou menos aonde que cada coisa está. Então, se tem dúvida, vê a tabela toda, seleciona todos os valores, vê nomezinho por nomezinho, qual são os nomes que você tem, entenda a sua tabela. Eu vou tentar postar, na hora que eu acabar de gravar, ele demora uns minutos para sincronizar, Stephanie. Eu vou tentar postar hoje. Tá bom? Isso aqui, ó, copiar. Eu já vou colocar lá no Ava, tá bom? Eu já vou colocar no Ava. Então, eu vou vir aqui. Eu tenho que colocar como página, porque senão não vai. Certo? Ah, não, é aqui que eu coloco o conteúdo. Pronto. Tá feito, tá vendo? Então já está listado. Vocês podem verificar, tirar dúvidas. E eu vou já postar essa aula, tentar postar essa aula hoje. Top, top, top. Então, galera, para a gente não se estender muito, que eu acho que já estamos com mais de uma hora, quase 1h30 de web, a gente encerra, tá bom? Façam o restante para a próxima aula. Próxima aula, próxima semana, né? A gente tem uma atividade avaliativa, valendo, então, os outros 10 pontos. E a gente fecha, então, o nosso terceiro bimestre, tá bom? Fechado o nosso terceiro bimestre, vamos para o próximo, né, com uma atividade, né, de trabalho para ser entregue até dia 4, que é sobre Select também. E eu vou gravar um vídeo ainda hoje. Hoje é terça, tem que ser hoje ainda. Então, eu vou gravar um vídeo ainda hoje, explicando, né, vai ser um Meet também, mas eu vou estar sozinho, explicando essa questão aqui da base de rochas, para vocês estarem refazendo todos os itens aqui do exercício 12, né? Esse aqui é um exemplo, né? E o que está no 11. Então, eu vou passar essas duas atividades. Vou criar aqui um campo de atividade para vocês estarem enviando. E foi 2 vezes, não tem problema não. Essa atividade de refazer. Então, você vai refazer, simplesmente copiar esse código e colar lá, executar ele, certo? E copiar depois o select e colocar na atividade. Igual vocês fizeram na prova, igual vocês fizeram lá com as outras atividades, inserindo esse comandinho aqui, igual a gente fez, ó, inserindo esse comandinho aqui, lá para mim. Então, vocês vão fazer um documento e vão colocar todos esses comandos, né, que estão listados aqui na aula 11 e 12 para mim. Certo? Eu disponibilizo o vídeo, essa gravação vai junto, e aí vocês têm essa semana para estudar, né, para a nossa avaliação de semana que vem. Semana que vem a gente termina a correção, a gente vê os últimos ajustes e começa também a falar sobre join. Ok? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem bem,
e até breve. Beijo, galerinha. Fiquem com Deus.